Imanência e transcendência presentes nas diversas tradições religiosas. Na religião, a transcendência é um aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Na teologia, disse que Deus é transcendente da criação na medida em que ele está acima dela e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural, e possuindo tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. Isso é constatado com a imanência, onde se diz que um Deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. Na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e, por algumas definições, também se tornou independente dela, como tipicamente é dito, se manifestar em oração, iluminação espiritual, meditação, psicodélicos e visões paranormais. Os termos imanência e transcendência são opostos e designam aquilo que se encerra em si e aquilo que tem um sentido mais, que vai além de si mesmo. Para melhor entendimento, vejamos os conceitos. A imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. Está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, o mundo, a natureza e tudo mais que é concreto. Imanência relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas e o hinduísmo. Aqui, a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade criadora, mas sim organizadora. A transcendência está relacionada a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo, que se supera, vai além da realidade. Está ligada à realidade imaterial, à natureza metafísica, um sentido. Transcendência. A tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. O ser humano se constitui enquanto ser de imanência, dimensão concreta, biológica e histórica, e de transcendência, dimensão subjetiva, simbólica, a capacidade de superação e de resiliência. Ambas as dimensões possibilitam que os seres humanos se relacionem consigo mesmo, autoconsciência, entre si, alteridade, com a natureza, meio ambiente e com a divindade, espiritualidade, percebendo-se como iguais e diferentes. Tudo pode ter uma dimensão imanente e transcendente, ou seja, histórica, encarnada no mundo, ou espiritual, que vai além das coisas concretas. Não é correto classificar religiões imanentes e religiões transcendentes. As instituições religiosas também têm essas duas dimensões. Enquanto cuidam da sua manutenção e dos fiéis, ajudando-os a viver neste mundo, mostram sua dimensão imanente nos rituais e cultos, nas liturgias e orações, apesar de acontecerem situadas na história, no espaço e no tempo, apontam e levam as pessoas
a viver a dimensão transcendente, sonhar, ter esperança, superar seus problemas e sofrimentos e a cuidar e cultivar essa dimensão. A discussão sobre a diferença entre imanência e transcendência pode ser compreendida no contexto religioso. Muitas tradições religiosas percebem o ser humano como realidade concreta, ser corpóreo, ser no mundo, mas também uma realidade espiritual, transcendente, que algumas religiões chamam de alma ou de espírito. Por exemplo, no cristianismo, a figura de Jesus Cristo articula entre essas duas dimensões. O homem Jesus, ser histórico, é a presença transcendente de Deus, é o Cristo. A discussão envolvendo os dois termos é antiga. O filósofo Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma transcendente em sua filosofia, pois estabeleceu a distinção entre duas realidades, uma realidade material e sensível e outra realidade imaterial e suprassensível. Mas algumas visões filosóficas e religiosas, como o maniqueísmo, radicalizaram a distinção e produziram concepções dualistas, identificando qualquer realidade imanente como má e o transcendente como perfeito.